Olá, investidor! Nesse vídeo eu vou mostrar como a planilha do mercado financeiro aqui do controle de renda faz o cálculo da rentabilidade cotizada da sua carteira de investimentos no mercado financeiro. O que a gente vai fazer é, conforme eu mostrei no vídeo passado, a gente vai calcular a rentabilidade da sua carteira descontando o efeito dos aportes e retiradas. Então, sempre que você faz aportes e retiradas, você tem que tirar isso do cálculo de rentabilidade histórica da sua carteira. O que você tem que fazer, esse gráfico aqui do lado, ó, ele retirar todos os efeitos dos aportes e retiradas, né, que você colocou ou tirou dinheiro da corretora. Então, você tira todo esse efeito da sua rentabilidade histórica e considera apenas o seu track record ali de valorização das ações, as suas operações com opções, qualquer day trade, swing trade que você faça, proventos, dividendos, tudo tem que ser incorporado na sua rentabilidade histórica e retirar todos os efeitos, então, dos aportes e retiradas. Bom, mas isso foi assunto de outro vídeo, tá? O link desse outro vídeo está aqui na descrição. O que a gente vai ver agora é como a planilha automatiza esse cálculo para você. Então, eu peguei de exemplo a minha planilha que eu preenchi no dia 1 de 2023. Então, como as pessoas queriam saber como preenche uma planilha do zero, eu peguei dia 1 de 2023 e preenchi com o meu saldo, né, com a minha custódia que eu tinha em 31 de 12 de 2022. Então, eu perdi a rentabilidade histórica dos anos anteriores. Lembrando que o ideal é que você sempre utilize a mesma planilha para todos os anos de investimento, porque daí você vai ter essa rentabilidade cotizada de todos os anos que você investe. Então, você consegue, em 5, 10 anos de investimento, você vê a sua rentabilidade anualizada. Mas vamos lá, o que acontece então? Em janeiro de 2023, a planilha identificou que foi quando eu comecei a investir. Esse gráfico aqui, investido acumulado, ela está calculando aqui os seus aportes ou retiradas no mercado financeiro. Então, mês a mês, ela vai calcular quanto que você comprou em ações e quanto você vendeu. Então, ela identificou a grande compra aqui em dezembro de 2022, que eu lancei a minha custódia, né, em 31 de 12. Já aqui em maio, por exemplo, o valor está negativo, por quê? Porque eu vendi mais ações do que comprei. Então, primeiro ponto importante, veja que essa rentabilidade aqui é apenas da sua parte em renda variável. O que tem em renda fixa, fundos, criptomoedas, tudo está fora desse valor. O que tem aqui é ações, fundos imobiliários e as estoques. Veja que inclusive está escrito aqui. Então, esse cálculo aqui de rentabilidade cotizada que a gente vai ver é da sua parte em renda variável. E o que você vai fazer é mês a mês preencher essa coluna aqui em amarelo. Você não precisa fazer todos os meses, inclusive eu indico que nem faça, mas a cada período é legal você vir aqui marcar para ver o acompanhamento da sua cota, né, da rentabilidade histórica. Ele não vai ser 100% preciso justamente se você não preencher todos os meses e se você faz vários aportes e retiradas durante o mês. Os meses que você não preencher aqui a coluna amarela, o que a planilha vai fazer? Ela vai considerar o valor que você aportou. Então, ela vai sempre aumentando ou diminuindo a quantidade de cotas que está aqui na coluna P. Então, sempre que ela vai identificando compras ou vendas de ações, ela vai alterando a quantidade de cotas. Bom, mas vamos lá. O que tem aqui nas colunas de rentabilidade cotizada? Bom, o primeiro mês que você investir, você vai ver que a quantidade de cotas, a planilha está configurada para ser 100. Então, ela calculou aqui que foi esse valor de aporte para 100 cotas. Então, o que ela vai fazer? Vai dividir, né, esse valor lá que eu aportei por 100 cotas e chegou nesse valor de uma cota de R$ 4.800. Vou colocar a flechinha aqui para você identificar. E daí veja que já no próximo mês, a minha cota estava valendo 4.287. Por que isso, galera? Porque quando eu lancei aqui a minha custódia, eu lancei justamente o valor que eu paguei, pelo meu preço médio de compra. Só que em janeiro, a minha carteira, a parte comprada da carteira, desconsiderando todas as operações passadas, né, que eu fiz em 2022, essa parte comprada da carteira estava em queda, estava desvalorizada. Então ali em janeiro eu coloquei quanto que essa carteira valia e essa cota já incorporou essa desvalorização que eu tinha desde os meses ali de 2022. Então, para você que vai lançar a sua custódia na planilha, ao invés de lançar todo o seu histórico de investimentos, veja que a sua rentabilidade, pelo menos no começo ali, ela vai estar distorcida, beleza? Tanto que nesse ano de 2023, aqui está dizendo que a minha carteira subiu 23%, quando na verdade, considerando o preço de compra daquelas ações, ela subiu mais. Porém, eu não tenho esse histórico do período. E daí o que a planilha vai fazer é, mês a mês aqui, em rentabilidade cotizada, ela vai ficar alterando a quantidade de cotas
Então, conforme eu comprar mais ações ou vender, ela vai ficar retirando ou aumentando a quantidade de cotas. E o valor da sua cota, ela vai ou fazer uma estimativa de acordo com o que você comprou e vendeu naquele mês e somar com o seu lucro de proventos, né, dividendos que você recebeu, juros sobre capital próprio, seus lucros de operações com opções. Então aqui, ó, ela tá falando aqui nessa coluna é o total em patrimônio variável somado com seu lucro em proventos, opções, day trade. Tudo isso vai somando no valor da sua cota para sua rentabilidade histórica. Afinal, uma ação boa pagadora de dividendos, o preço dela pode ficar estável, mas esses dividendos que você recebe têm que ser incorporados na sua rentabilidade. Então é isso que a planilha faz. E o que você vai fazer para analisar então a sua rentabilidade é sempre analisar aqui o valor da cota dos seus investimentos. Eu vou correr aqui para o lado. Aqui você tem um comparativo em renda fixa. Aí você pode colocar aqui a taxa que você quer, né, aqui na coluna em amarelo e comparar. Depois aqui você tem o seu histórico mês a mês. Então, lucro de operações com opções, como eu faço muita venda coberta, né, veja que tem lucro já projetado para maio de 2024. A gente está agora em julho de 2023. Por que já tem isso projetado? São vendas de opções, né, que eu fiz com prazo mais longo. E se essas operações terminarem com lucro, né, e isso daqui vai se efetivar só lá no mês que eu encerrar essa operação, ela já está projetando esse lucro. Aqui, lucro com operações com mini índice, mini dólar. Aqui, seus proventos totais recebidos. Então, ela soma tudo que você tem ali de proventos, inclusive no exterior, ela vai somando. No final, ela faz aqui uma análise de renda. O que seria essa análise de renda? Ela vai somar tudo isso que a gente acabou de ver, né? Essa parte de opções, de proventos, ela soma tudo isso aqui. Então veja que hoje nós estamos aqui em julho, né? Mas ainda assim, aqui nesse quadradinho em amarelo, ela já está projetando os possíveis lucros futuros com as operações e opções que já estão feitas. Na medida que você for preenchendo a planilha com o resultado final dessas operações ou novas operações, proventos, ela vai somando tudo isso e vai lhe dando uma rentabilidade, uma renda efetivamente que você tira dos investimentos. Então, esse quadradinho aqui eu acho muito interessante, porque isso daqui foi o que eu tirei durante esses meses no início de 2023 e que você consegue ter uma certa recorrência. Por quê? Porque é operação de venda coberta de opções, é proventos das suas ações, você consegue aí fazer uma média do que você vai conseguir tirar da sua carteira de investimentos para projetar você viver desses investimentos efetivamente para pagar o seu custo de vida. Bom, vamos lá. Aqui do lado, a planilha traz alguns gráficos, então, proventos mais opções, que é esse aqui. Depois, seu patrimônio em renda variável. Novamente, esse gráfico aqui é só da sua parte em ações, fundos imobiliários, investimentos diretamente no exterior, tá? Toda essa parte aqui que tem lá na aba OK, né, do seu caixa, a renda fixa, fundos de investimento, criptomoedas, isso aqui não está entrando nesse gráfico aqui, né, da sua aba de rentabilidade. E por fim, eu queria mostrar para você esse quadrinho aqui que é bem interessante, tá? Que é o cálculo automático da sua rentabilidade anualizada. Então, o que a planilha está fazendo nesse quadrinho aqui, ela identifica qual foi o valor inicial da sua cota. Então, lembra que eu falei ali em janeiro que ela identificou, né, aquele valor de 4.800, que na verdade estavam valendo 4.200 em janeiro? Bom, ela jogou aqui o 4.800 e o valor final dessa cota. Período em anos, a planilha está identificando como 0,59, por quê? Porque nem completou um ano ainda, né? Eu joguei final de 2022, a gente está ainda no meio de 2023. A carteira valorizou 23%, então, de forma anualizada, eu estou fazendo 42% ao ano. Só que, novamente, é um período muito curto para estar analisando isso. Então, não dá nem para levar isso aqui em consideração, mas à medida que você tiver aí 5 anos investindo, e essa distorção aqui da cota inicial, por fato de eu ter lançado minha custódia já em prejuízo, isso daqui 5 anos não vai ter tanta relevância. Então, a gente vai poder pegar esse valor aqui, ó, da sua rentabilidade, a sua taxa anualizada. Lembrando que essa taxa aqui que a planilha calcula é considerando juro composto. Ou seja, é ano a ano você estar fazendo essa taxa aqui. Ela vai calcular a diferença do preço final da sua cota, né, na data atual, menos essa diferença de valorização desde o preço inicial da sua cota. Ela vai pegar essa diferença, vai calcular durante todo o período qual seria a taxa ali em juro composto que
que resultaria nessa sua rentabilidade. É efetivamente a taxa anualizada, da mesma forma que os fundos de investimento calculam a sua rentabilidade histórica. Bom, se você ainda não conhece a planilha, o link dela está aqui na descrição. Foi um vídeo bastante técnico, cansativo, eu espero que tenha sido tranquilo para você compreender. Lembrando que não deixe de ver o vídeo que eu explico, né, como funciona esse cálculo da rentabilidade cotizada, caso você tenha ficado boiando aqui.